Jesus. Aleluia, Senhor, nós queremos nessa noite te entregar todo louvor, Pai, toda adoração. Oh, vem Deus, nós precisamos de Ti nesse lugar, Senhor Jesus. Oh, vem, Senhor, receba o nosso louvor, nossa adoração. Vem Deus, oh, vem. Não há nada melhor, não há nada maior que há de se comparar com tua glória viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença, Senhor. Vamos declarar: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Declare: eu provei e vi. Eu provei e vi. Mas esse amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Tua presença, Senhor. Vamos declarar: Santo Espírito, Santo Espírito, és um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Santo
Levante a tua voz, declare: vamos provar. Vamos provar. Declare com força. Vamos provar. Vamos provar o quão real é a presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é a presença. Vamos provar da sua glória e vamos provar o quão real é a presença. Vamos provar a sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito vem inundar, encher. É o desejo. Sermos inundados. Santo Espírito vem inundar, encher. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É um desejo no meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, glória, meu Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Declare com força: pra te adorar, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Apenas pra isso, Senhor. Pra te adorar, Deus. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar.
adorar. Eu vivo pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar, eu vivo pra te adorar. Apenas pra isso, Senhor, pra te adorar, eu vivo. Adorar, Senhor, pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Te adorar, Deus, pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Te louvamos essa noite, Senhor. Aleluia, Deus. Levante as tuas mãos. Você acabou de declarar nesse momento que você vive para adorar a Deus. Oh, Senhor Jesus. Oh, vem, Deus. Abraça-nos, Pai. Vem com teu Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Aleluia. Abra a tua boca, declare: eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Aleluia, Deus, pra te adorar, eu vivo, pra te adorar, eu vivo só pra te adorar, Senhor Jesus, pra te adorar, eu vivo, pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Apenas pra isso, Senhor Jesus, pra te adorar, eu vivo, pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. A Ti, Senhor Jesus, pra te adorar, eu vivo, pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. O que diremos nós, Senhor, diante da Tua presença? O que faremos, Senhor? Se formos ao mais profundo abismo, Deus, ali Tu estás. Se formos aos lugares mais altos, Deus, ali também Tu estarás. Que nós possamos encontrar esse lugar de alegria, onde não precisamos de mais nada a não ser adorar a Cristo, aquele que se entregou por inteiro por cada um de nós, aquele que sem reserva se humilhou, pagou o preço para que hoje fôssemos livres. E quanto temos desperdiçado essa liberdade? Não desperdice os momentos na presença do Senhor. Por isso, levante as tuas mãos e cante isso mais, com maior intimidade, com maior intrepidez na presença de Deus. Declare que a tua vida somente
é para adorá-lo, mais nada. Você não precisa de mais nada, porque o preço já foi pago, o sangue já foi vertido, a liberdade já foi comprada, e nós não precisamos de mais nada a não ser adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo. E adorá-lo não é só em canções, mas é uma vida diante dele. Por isso aproveite esse momento e adore Ele, cante. Te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Te adorar, Senhor Jesus. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Só as vozes, cantem isso ao Senhor. Te adoramos, Senhor. Mais uma vez, declare. Te adoramos, Jesus. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Senhor, nós ansiamos por mais de Ti essa noite, Deus. Que possamos chegar em lugares de maior intimidade contigo, Deus. Que a Tua palavra fale com cada um de nós, Deus. Porque sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. E ela penetra a nossa alma, cortando juntas e medulas, as profundezas dos nossos pensamentos, ela discerne, Deus. Por isso, se revela, Deus, a cada um de nós através da Tua palavra. Que nós possamos entendê-la, Deus. Que nós possamos esmiuçá-la dentro de nós, Deus. Que nós possamos sentir o gosto, o prazer, Deus, de desfrutar da Tua palavra. E que ela produza em nós frutos. Que nós possamos ser transformados por ela, Deus. E assim chegar, Deus, ao prêmio da nossa salvação, Deus. E que nós possamos colocá-la em prática, Senhor. E quando sairmos dessas quatro paredes, Deus, ela esteja viva dentro de nós. E possamos ganhar aqueles que ainda não a conhecem, Deus. E possamos ganhar aqueles que estão longe de Ti, Deus. E possamos ganhar aqueles que a sociedade tem excluído, Deus. Que nós possamos ser a Tua palavra viva, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Então pode tomar teu assento.
Sabe, essa semana eu ouvi uma música que falou muito comigo essa semana inteira, assim. Eu fiquei pensando o tempo todo, eu escutei, eu acho que ela semana inteira, quase todo dia, em que é uma música, não tem muito instrumental, não tem os melhores músicos tocando, dá pra ver que é gente que está começando, mas eles são cheios de Deus, assim, pela essência que tem na letra dessa música, assim. A música fala assim que eu encontrei a alegria de somente estar, de nada pedir, de nada exigir, de somente estar, de deixar o Senhor falar. Só isso. É tão simples, mas a gente vive num momento em que eu acredito que Deus vai levantar mais uma vez novos reformadores, porque a igreja anda se perdendo e nós somos a igreja. E eu acredito que Deus vai levantar, como muitos estão falando, um tempo de perseguição, para que se levantem novos reformadores e a igreja volte novamente para o eixo, volte novamente a ser igreja, a parar de sermos esses sanguessugas que vê Deus como um gênio da lâmpada, onde nós esfregamos com uma oração e tudo aquilo que queremos como filhinhos de papai recebemos, sem nenhum sacrifício, sem se lembrar do preço que já foi pago, sem se lembrar do sacrifício que já foi feito, mas porque somos cheios de manias, porque nós não temos paciência e queremos tudo e agora e do nosso jeito. E se não for do nosso jeito, Deus, tu não me escuta, tu não ouve minha oração, e já faz beicinho e já não vem mais na igreja, ou já vira as costas para Deus. Eu acredito que a geração de vocês é essa geração que vai causar essa mudança, se Cristo não voltar, porque não sabemos qual é a hora, o momento. E antes de trazer a palavra, eu quero indicar um livro para vocês, que é esse livro aqui, Louco Amor, do Francis Chan. Eu quero indicar esse livro para vocês, porque ele é um livro que mexeu muito comigo. Mexeu com a vida do Madja, está mexendo com a vida do Larson, da Gabriela. São pessoas que eu sei que estão lendo. E é muito forte tudo que Deus revelou através da vida desse cara. E é uma indicação que eu quero dar para vocês, porque a indicação melhor de todas você já conhece, é a palavra de Deus. Mas é importante a gente desfrutar de experiências de outras pessoas, porque a experiência de outras pessoas traz as coisas à luz dos nossos olhos, de pessoas que estão vivendo na mesma época que nós, e traz um entendimento diferente para a gente. Eu quero dar essa indicação para vocês. E eu quero convidar vocês para abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 8. E nós vamos ler do versículo 31 ao 39. Romanos 8, 31 a 39. Todos acharam? Ninguém achou? Todos acharam? Amém? Não? Só que tem uns 5 falar. Acharam? Agora sim. Romanos 8, 31 diz assim: o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois a Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição,
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aqui, Paulo está descrevendo, nesse capítulo 8, todo ele descreve algumas coisas que a salvação nos traz, de que o encontro com Cristo nos traz. E eu não sei se todos conhecem Paulo, sabem quem é Paulo, todos sabem quem é Paulo? Poucos sabem. Então, quero indicar para vocês lerem o livro de Atos. O livro de Atos é um livro muito interessante, principalmente nessa época agora, em que todo mundo está meio que viciado em séries, né? O negócio do momento agora é Netflix e séries. E, cara, quero te falar assim, ó, eu andei estudando um mês e pouco o livro de Atos, e a gente pode descrever o livro de Atos como uma série. Porque se tu for começar, no primeiro capítulo de Atos, os discípulos estão ali esperando que o Espírito Santo venha como prometido, para que o poder que desceria do alto que Jesus prometeu, trouxesse a eles a revelação, para que eles proclamassem o Evangelho de Cristo. Em Atos 2, o poder esse de Pentecostes vem sobre eles, eles são batizados, são cheios do Espírito Santo, falam em línguas diferentes, todos se entendem. No capítulo 3, é discernido, porque o Evangelho começa a ser pregado. Pedro, na sua primeira pregação, e é muito interessante, porque a primeira pregação de Pedro é Pedro descrevendo milagres e coisas que aconteceram. Hoje a gente traz uma palavra, a gente se baseia em fatos que aconteceram há 2000 anos atrás, de coisas que a palavra de Deus revelou a nós. E Pedro estava descrevendo o que tinha acontecido há alguns meses, alguns anos atrás. Ele está descrevendo o que ele viu com os próprios olhos. E nessa primeira pregação, 3.000 almas se convertem a Cristo. E assim o Evangelho começa a se difundir em Jerusalém. No capítulo 4, eles veem que eles começam a não dar mais conta, porque o povo começa a crescer. E aí eles começam a separar presbíteros, pessoas que vão ajudar. Aí no capítulo 5 já começa a haver uma das primeiras perseguições, em que eles são chamados no Sinédrio, onde os doutores da lei e os governadores de Roma se reuniam, para tentar trazer uma perseguição sobre eles, em nome de quem eles estavam fazendo aquela bagunça, porque começa a se tornar meio que uma bagunça na cidade. E aí eles dizem que quem são eles se estão sobre a lei de Cristo, para calar aquilo que Cristo colocou sobre eles. Eles não se calam e continuam pregando. Só que como qualquer ser humano, eles entram num comodismo, do qual nós entramos. E aí Deus permite uma perseguição à igreja. E aí você vai ver lá em Atos capítulo 7, que aparece Estevão na história. E Estevão é considerado o primeiro mártir, porque ele morre por pregar o Evangelho. E ali nessa perseguição, os apóstolos se separam, e o Evangelho começa a se difundir. E aí sim o Evangelho começa a ir para outras nações. E outros povos começam a conhecer isso. E aí aparece Saulo, que se transforma em Paulo. E por isso que eu digo que é tipo um seriado, porque num seriado, de repente tu tá lendo e aparece, no seriado tu tá assistindo, daqui a pouco aparece um cara que não tinha nada a ver com a história. Daí tu tá louco para ver o outro capítulo, porque tu quer saber da onde surgiu aquele cara, da onde que apareceu, o que vai acontecer com ele. E assim tu olha outro capítulo, e outro. E assim tu vai entrando outros personagens. E Atos é assim, vai entrando outros personagens. E aí, nesse momento aparece Saulo, que se transforma em Paulo. Muito obrigado. E ele é considerado um dos maiores evangelistas, inclusive comparado com os apóstolos, porque ele começa a viajar e ir para todo canto. Aquele que era um perseguidor de cristão se transforma num ganhador de almas. E é isso que Cristo faz com as nossas vidas. E esse é Paulo.
E ele escreveu a maior parte dos livros que nós temos no Novo Testamento. É de autoria de Paulo. E Atos, acredita-se que pela história foi escrita por Lucas, que também escreveu o Evangelho, e que acredita-se que era um dos amigos que andava com Paulo. Isso é o que a história diz por estudos. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa procurar entender de quem e sobre quem a gente está falando. Por que a igreja, por que nesse tempo a gente percebe assim, nossa, como é que o cara pregando aquilo está levando tanta gente? Porque a Bíblia mesmo nos diz que o povo padece, por quê? Por falta de conhecimento. Não adianta você só ser um crente de culto. Não adianta você achar que você está adorando a Deus só no momento do louvor. Adoração a Deus é uma vida, são atitudes, é um relacionamento com Ele, é algo constante. Não adianta você achar que, como eu falei antes, que Deus é um gênio da lâmpada, que quando você está disposto, você vem à presença dEle, invoca Ele, e Ele se aparece, e Ele faz aquilo que tu deseja. Não. E a gente tem o exemplo, eu estou usando o apóstolo Paulo, e a gente vai entrar em outros, que foram os mártires, que fizeram com que este livro chegasse às nossas mãos hoje, e o que nós estamos fazendo com ele. Para onde nós deixamos, aonde nós perdemos a essência, aonde nós nos perdemos. Porque se tu for ver, a maioria das pessoas hoje está sendo levada por qualquer vento de doutrina. E se esquece do sacrifício. Por quê? Porque a gente se apega, e você pode prestar atenção, as pessoas que não têm um ensinamento correto do que é a palavra de Deus, e eu não estou dizendo que você precisa ser um doutor da palavra de Deus, que você precisa ser um cara que vai fazer faculdade, não, porque o Espírito Santo traz a revelação da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou te dar um exemplo simples, porque eu conheci mais uma pessoa agora, algum tempo atrás, que não sabia ler, e que começou a orar e pedir para Deus, para aprender a ler, porque queria ler a palavra. Ele sabe ler, e ele está aqui, entre nós, e ele aprendeu a ler. O meu avô e a minha avó foram analfabetos, não estudaram, e eles começaram a pedir para Deus para aprender a ler, para poder ler a palavra. Eles aprenderam a ler, como? Não sei. Deus faz aquilo que a gente não pode entender e não tem explicação. E aí, se tu for ver, essas pessoas não procuram ter um entendimento do que a luz da palavra. Sabe como acontece? Assim, existiram muitas e muitas promessas no Velho Testamento. Muitas. Para Abraão, para Josué, para Davi. E daí o que acontece é assim, lá no Velho Testamento diz assim, e Abraão, eu farei de ti o pai de uma nação. Aí o que o cara vai lá e faz? Tira Abraão do texto e coloca Raul. Raul, eu falei de ti uma grande nação. E a promessa é para mim agora, não é mais para Abraão. E aí lá tem uma outra promessa a Josué, a Davi, que diz que o reinado dele vai se perpetuar em Israel. E aí eu vou lá e tiro Davi e coloco o meu nome. E assim a gente vai se enchendo de promessas que foram para outros homens. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer contigo. É claro que Deus pode. Porque Deus faz aquilo que a gente não tem noção e nem explicação. Ele pode fazer contigo a mesma coisa que fez com eles. Ou pode fazer muito mais. Agora tudo isso depende de quê? De como está o teu relacionamento com Ele, a tua entrega com Ele. Como é a tua vida com Ele? Como está a tua intimidade com Ele para poder ter essa cara de pau de pedir certas coisas para Ele? Porque às vezes nós somos assim mesmo. Nós vivemos de qualquer jeito e achamos que Deus tem que trilhar o caminho da forma que nós desejamos. E aí com isso nós apagamos o sacrifício de Jesus, o preço que já foi pago, o sacrifício que já foi feito. Hoje nós relembramos através de um pão e de um cálice, um simbolismo do que Cristo pagou. Mas a gente se esquece que alguém pagou esse preço, em forma de homem. O nosso próprio Deus pagou esse preço. Ele foi lá, ele sofreu, ele foi martirizado, foi colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele, foi cuspido no rosto dele, ele foi humilhado para que nós tivéssemos esse acesso.
E o que nós fizemos com isso? Nós nos enchemos de razão. E nós achamos que nós somos os donos da autoridade. Porque eu proclamo isso, eu faço isso. Só Deus tem o poder das coisas. Deus tem a nossa vida nas suas mãos. E se você voltar um pouquinho aqui em em Romanos no capítulo 8, no versículo 3, que para mim é o que descreve assim exatamente esse sacrifício de Cristo. Atos no capítulo 8 e no versículo 3, Paulo escreve para mim exatamente o que foi o sacrifício de Cristo. Porque, olha só, Deus cria o homem peca. Aí o Senhor Deus perdoa o pecado. O povo se desvia de novo. Deus traz o dilúvio, salva uma família, começa a reconstrução da terra. O povo peca novamente, se desvia, se distancia de Deus. E Deus, preocupado, lança esses profetas que trazem a lei. E a lei diz: olha, não vai por aqui, não vai por aqui, segue por aqui, o caminho é esse, a direção é essa. Mas o homem e o pecado se desvia, procura o caminho mais fácil. E Deus continua preocupado com a gente. Nós não teríamos nem a metade dessa paciência. Para nós seria, cara, é isso, não quer, tchau e benção. Tem outro que quer lá na frente. E deu. Mas Deus é preocupado com a sua criação. E Ele coloca a lei. E mesmo assim, o povo continua e pecando. E aí vem o maior sacrifício e o maior preço. Ele entrega o melhor dele, o seu filho. E isso aqui para mim define exatamente o que Jesus fez. Romanos 8:3. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, o que a lei dizia, trazia para a carne. E a carne inflamada pelo pecado não conseguia viver conforme a lei. Deus envia o seu Filho, em semelhança da carne no pecado. Pelo pecado, condena o pecado na carne. Para ser mais simples, Jesus vem em forma de homem, em carne, para condenar o pecado na carne. Porque Ele, em carne, como homem, mesmo sendo Deus, mas Ele não peca, Ele não erra, Ele não vacila. E Ele paga o preço para que eu e você pudéssemos ser livres. E o que eu e você fazemos com essa liberdade? Trocamos ela por trapos de imundícia. Trocamos ela por qualquer coisa, muito fácil, muito rápido e muito simples. Porque não firmamos os nossos passos na palavra. E aí, qualquer vento de doutrina leva a gente para qualquer lugar, como uma bandeira, para lá e para cá. A gente muitas vezes nem sabe de onde surgiu, quem a gente é, não temos identidade em Cristo. E aí, qualquer coisinha leva a gente para longe dele. Qualquer coisinha desvia a gente. Qualquer coisinha a gente coloca em primeiro lugar, a gente faz um altar para ela e tira Cristo de lado. E Cristo vai ficando. Eu fui pesquisar, sabe? Porque para que tudo isso acontecesse e isso chegasse até nós, já se passaram mais de 2000 anos. E acredita-se que mais de 40 milhões de pessoas morreram como mártires, sem negar o Evangelho. Cara, olha só, tem noção, entregar a tua vida. É, por exemplo, alguém chegar aqui agora, imagina assim, alguém invadir a igreja aqui agora, e começar de um por um aqui em nós, com uma arma, ou sei lá, com uma espada, qualquer coisa, e dizer, tu nega Cristo? Não, não nego. Nega Cristo? Não, não nego. E vai matando, um por um.
É forte isso. Um preço muito alto foi pago. O maior preço foi de Cristo, nós sabemos. Mas outros homens, sujeitos às mesmas paixões que nós, sujeitos aos mesmos pecados, em épocas diferentes, eu concordo. Mas se você me disser que hoje o pecado é mais difícil, eu não acredito nisso. Só são épocas diferentes. Existiram outros pecados que eram difíceis de vencer também, em épocas diferentes. Assim como a gente evolui, as coisas evoluem, mas não significa que essa ou aquela é maior, é mais fácil ou mais difícil do que a outra. E é nesse ponto que eu queria chegar. Porque eu fico triste e a gente presta muita atenção em algumas coisas que acontecem. Olha só, não adianta você, na hora do louvor, passar o momento inteiro do louvor conversando, ou disperso, ou indo no banheiro, ou buscando água, e não presta atenção no louvor. Não canta, não te entrega. E depois, na palavra, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Uma coisa está ligada à outra. Essa é a intenção do culto. E na minha opinião, eu não estou desmerecendo a palavra, porque para mim a palavra é quem transforma. E Deus me perdoe disso. Mas uma das partes mais importantes para mim é o momento do louvor. Porque é o momento em que tu oferece para Deus. É a tua oferta agradável a Ele. É o momento em que tu adora Ele. Que tu levanta as tuas mãos. Que tu te entrega por inteiro. Que tu esquece de tudo que está acontecendo. Que tu ergue as tuas mãos. Que tu adora Ele. Para que através da palavra, Ele se revele a ti. Ele fale contigo. Agora sim, a palavra é o momento de Deus falar com a gente. E um está ligado ao outro. Ou a gente não presta atenção nem no culto, nem no louvor, nem na palavra. Aí depois na oração, a gente vem, se deita aqui, chora, esperneia. Cara, eu não acredito que Deus possa falar assim. Eu não acredito. Deus é misericordioso, eu concordo com isso. E a misericórdia dele ultrapassa qualquer explicação humana. Especificamente, ele pode abrir exceções, eu acredito nisso. Mas cara, imagina assim, tu não está nem aí para Deus. Daí no final lá, Deus está ali Deus está distribuindo a bênção. Daí tu vai lá e para na fila bem sério. Tu nem deu bola, tu nem sabe direito quem ele é. E daí tu para lá para receber alguma coisa. E aí o fundamento da nossa fé está onde? Sanguessuga. Só quero receber. E a alegria maior é em estar, somente estar. E não importa se ele vai fazer um milagre ou não. E não importa se ele vai dar aquele emprego que tu está tanto pedindo. E não importa se tu vai estudar. E não importa se ele vai dar o carro que tu quer. Sabe por quê? Porque assim, a gente pega essas... A Bíblia diz assim, que em Cristo somos mais que vencedores. Todo mundo já ouviu isso, né? Em Cristo somos mais que vencedores. Mais que nem existe no hebraico nem no grego. Nem existe essa tradução. Foi o português que colocou. Mais que. Na tradução original seria assim: o vencedor que venceu o vencedor. Seria o campeão dos campeões. Não é o Corinthians. É o campeão dos campeões. É como se fosse... A tradução exata seria isso. O campeão, aquele que vence o campeão. E aí a gente já pensa assim, mais que. Por exemplo, eu estou pedindo para Deus, Deus, tu sabe que eu preciso de um carro, eu quero um carro. Daí tu vai lá e lê assim, mas Deus me fez mais que vencedores. Eu nem sabia que Deus podia me dar uma frota, vai me dar uma cegonha, cheia de carro. Não é só um carro. A gente reverte todas as promessas e tudo aquilo que a Bíblia traz para o nosso próprio orgulho, para o nosso próprio ego, para as nossas próprias vontades, para o nosso próprio desejo da carne. E a gente não transfere essas bênçãos, essas promessas, para aquilo que interessa, que é espiritual. E se Deus não der o carro que tu pede? Aí vai ficar beiçudo? E se Deus não quer que tu seja rico? E se Deus quiser que tu seja pobre a vida inteira? E daí? E aí? E aí a gente nega Cristo?
E se Deus não quiser que tu faça faculdade? Ah, mas Deus quer que eu seja um burro. Não, cara. Pode ser que Deus te chame para outra coisa. Mas a gente insiste, porque tem que ser da nossa vontade. Porque a gente é cheio de mania. Porque a gente é egoísta. Nós só pensamos em nós. Eu aprendi muito isso quando a gente começou a ir para a rua. Porque olha só, os moradores de rua, eles não acham nenhuma diferença em tu dar uma comida para eles. Porque eles recebem comida direto. Sabe qual é que faz diferença? É tu parar e sentar e dizer, cara, vamos conversar. E daí tu escutar, não falar nada, só ouvir. Isso traz diferença. Isso é se importar com alguém. É abrir mão do teu egoísmo, é tirar um pouco daquilo que, cara, não é fácil. Tu abrir mão do teu tempo. E a gente vive cheio de coisas. Cheio de coisas. E esse turbilhão de coisas vai colocando Deus para depois. E vai ficando. E aí acontece o que eu falei. A gente vive de culto. E aí a primeira tribulação, a primeira dificuldade que vem, a gente some da igreja. Porque a nossa fé não está firmada. Porque nós não temos base. Não se começa a construir uma casa pelo telhado. Se começa pela fundação. E a fundação e a base de tudo está aqui. Na palavra de Deus. Olha só. Eu fui procurar para ver como os apóstolos morreram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André foi martirizado e morto. Tiago foi morto por Herodes. E acredita-se que ele foi o primeiro dos apóstolos que foi morto. João era o mais jovem dos discípulos e foi o último deles a morrer. Filipe, ele morreu, é um dos poucos que morreu de morte natural. Bartolomeu foi posto vivo num saco e lançado dentro do mar. Tomé, segundo a tradição, trabalhou na Índia e foi martirizado e morto. Tiago, um livro relata que foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por pegar Cristo. E ainda aqui os estudos acrescentam Paulo, que esteve entre os 12, mas foi chamado para apóstolo pessoalmente por Jesus. E ele foi decapitado em Roma. E essa época em que o livro de Atos é escrito, que é o começo da igreja, é entre o governo de... Me esqueci o nome do cara. Eu não anotei, me esqueci. Foi um dos caras que mais perseguiu a igreja, que foi entre 51 e 68 depois de Cristo. Logo depois foi escrito o Evangelho de João também. E nessa época, muitos foram mortos pelo Evangelho. Muitos foram martirizados à custa do Evangelho que era pregado. E aí, eu quero voltar nesse lance de ser martirizado, de entregar a vida por Cristo, de se sacrificar, de abrir mão do seu tempo, de reconhecer o sacrifício maior de Cristo, de que o preço já foi pago, que a liberdade existe hoje, mas que nós precisamos continuar pregando isso, que nós precisamos sair das quatro paredes, que nós precisamos buscar aqueles que estão longe, que nós precisamos fundamentar a nossa fé na palavra de Deus, nesse que foi o primeiro versículo que a gente leu, em que eu estudando, e eu peguei um estudo de uma outra pessoa que trouxe uma base em cima disso também, e eu nunca tinha prestado atenção dessa forma, lido esses versículos dessa forma, que foi o que a gente leu no início de Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39, que a gente leu, mas eu quero ler o 36, que fala assim, 35, desculpa, Romanos 8, 35, diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E aí no 37 fala assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Olha só, no 37 e no 38, principalmente no 38, diz assim: nem a morte. É como se nós perguntássemos para Cristo: Senhor, e a morte? Me separa de ti? Não, porque se você morre, você já está comigo. Aceitou a Cristo, viveu com Ele, você morreu, está comigo. A vida: ah, Senhor, os meus pecados, as minhas dificuldades, os momentos que eu te nego. Não, nada pode te separar do meu amor, porque eu te perdoo, porque eu já paguei o preço, porque os teus pecados já foram lavados, eu te perdoo. Nem os principados, nem os anjos, nem as potestades. Eu já vi gente preocupada de querer saber assim, qual é a potestade que está sobre o Brasil. Ah, vamos tentar descobrir qual é que é a potestade que fica sobre o Brasil, como é que qual é o jeito de orar para que essa potestade seja quebrada. Não, potestade não pode te separar do amor de Cristo. Nada pode te separar do amor de Cristo. E continua: e o presente? Não. E o porvir? Ah, Senhor, porque tu sabe que agora eu estou namorando e daqui a pouco vai que surge aquela oportunidade de eu ficar sozinho, eu não vou aguentar, eu não vou resistir, e daí o futuro? Não, não te separa, porque eu te perdoo, mesmo que tu eu te perdoo. E a altura? Não. E a profundidade? Porque, Senhor, eu estou desempregado e está tudo tão difícil, e a minha família, e eu estou lá no buraco, lá no mais fundo do buraco. Não, não te separa, porque nada te separa do meu amor. E outra criatura, e o ET, e qualquer outra coisa, nada pode te separar do amor de Cristo. Ah, beleza, então eu posso viver do meu jeito, a Deus dará. Não, aí a gente volta para o 36, para o 35. E aí não é a divisão que acontece aqui. Nesse 37 e 38, é o Senhor, nós, nos justificando para Deus e perguntando para Ele, o que pode nos separar dEle. Só que agora vem a outra parte, em que Deus pergunta para nós: tá, e aí, Raul? A tribulação pode te separar de mim? A dificuldade? Se eu te deixar desempregado 1 ano, que nem o Major ficou, isso te separa de mim? E se vier a angústia? E se eu não responder o sim? Se eu responder não para ti, para aquilo que tu está me pedindo? Ou se eu disser espera, vai ficar angustiado, se debatendo? Ou vai esperar? E se houver perseguição? E se a igreja passar por uma perseguição? E se tiver uma espada na tua garganta, como a gente falou antes, e agora, tu nega Cristo ou não nega? Morre por Ele ou não? Já parou para pensar nisso? Uma espada no pescoço. Nega Cristo ou não nega? E a fome? E se passar fome? E a nudez? E o perigo? É a hora da gente responder para Deus. O que nos separa dele? E eu quero te trazer isso. O que tem te separado do amor de Cristo? Da parte de Deus, nada. Nada te separa do amor de Deus. Da parte de Deus, nada. Mas da tua parte, o que te separa do amor de Deus? Tu sabe, eu sei. Só que enquanto a gente tiver essa reservinha, enquanto a gente tiver esse pecadinho oculto, enquanto a gente tiver essa porcariazinha que a gente esconde aos olhos de todo mundo,
a gente não vai entrar mais profundo. A gente não vai desfrutar. Naquela passagem que diz que quando eu entrei nas águas pelos tornozelos, eu me controlo. Quando eu entro com a água pelos joelhos, eu me controlo. Na cintura, eu ainda com dificuldade, mas me controlo. Agora, quando a água bateu no pescoço, que o chão saiu, eu não tenho mais como me controlar. É a correnteza que me leva. É nesse nível que a gente precisa entrar em Deus. Em que tu não tem mais o controle da tua vida. Ele tem o controle. E aí, se vier dificuldade, eu estou feliz. Se tudo estiver bom, eu estou feliz. Se tudo estiver muito ruim, eu estou feliz. Porque eu sei quem está comigo. A minha confiança não está em coisas daqui, desse lugar. Mas sabe o que acontece? Nós entramos num padrão que a sociedade vai colocando para a gente. A gente vai entrando. Olha só, presta atenção, eu acho que todo mundo aqui é inteligente o suficiente para entender. Eu não estou fazendo uma apologia aqui, tá? Para todo mundo ser burro, ninguém estudar. Para ninguém fazer faculdade. Para ninguém trabalhar. Para todo mundo vender tudo que tem. Para ninguém mais querer ter um sonho, alguma coisa de conquistar algo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o que te separa do amor de Deus. Cara, se esse tão sonhado desejo de ter um carro está fazendo com que tu trabalhe que nem um louco e tu não tenha mais tempo para outra coisa, me desculpa, mas isso está te separando de Deus. Se coisas dessa terra, se conquistas para essa terra te separa do amor de Deus, tira fora. Porque o nosso prêmio não é aqui. Nosso prêmio é lá no céu. É por isso que o evangelho é loucura para aqueles que não conhecem. Porque a nossa maior conquista, os nossos maiores anseios não estão aqui. Estão lá, no céu. Só que a gente entra no ritmo da sociedade. E por entrar nesse ritmo, a gente se esquece de que para onde nós vamos. Nós vamos levar nossas coisas nas costas quando morrer? É isso que eu queria te trazer essa noite. Para que você parasse um pouco e pensasse. O que te separa do amor de Cristo? O que te separa do amor de Deus? Da parte de Deus, nada. Nada te separa. Mas e da tua parte? O que te separa? E é tão louco, porque se tu for ler, tu vai ver que no final da carreira, Paulo diz, com alegria, eu combati o bom combate. Eu lutei a carreira. E agora, é só descansar. Só que a gente vive a nossa vida inteira em função de um período desse tamanho. E a gente esquece que tem uma eternidade. E a gente busca conquistas para esse pedacinho. Se esquecendo que as nossas conquistas são em Cristo para uma eternidade. Amém? Amém. Não é um peso. Não é um fardo. Já foi pago. É com alegria. Tudo que você fizer, com alegria. Essa alegria de encontrar descanso nele. De que se há perseguição, eu estou feliz. Se há pobreza, nudez, eu estou feliz. Se está tudo bem, eu estou feliz. O mundo busca de todas as formas. As pessoas estão desesperadas por paz. Está todo mundo desesperado por paz. E uma paz que só Cristo pode dar. E a gente tem o maior privilégio de ter sido chamado para isso. Mas a gente deixa de lado e prioriza outras coisas. Eu quero ler só mais um versículo.
está em Romanos 10, nem precisa abrir, 10, 9, que diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É só isso. É só isso. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não precisa de mais nada. É simples, é fácil. Só que a gente vive num momento de, parece um monte de macumba gospel, que tem que fazer isso para você chegar naquilo. Tem que fazer o outro para Deus fazer isso. Deus não é assim. Nós servimos a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. E eu desejo isso para a tua vida. Eu quero que por um minuto você não faça nada. Só feche os teus olhos e pense naquilo que tem te separado de Deus, naquilo que tem afastado o amor de Deus da tua vida. Por um minuto, pensa nisso. Não precisa falar para ninguém, só pare e pensa. Olha para essa semana que passou. Pensa quanto tempo tu dedicou para Ele. E compara esse tempo com o tempo que tu assistiu série. Ou tenta comparar com o tempo que tu passou no Facebook. Tenta comparar com o tempo que tu falou besteira. Tenta fazer uma comparação rápida na tua mente. Que essa noite, isso que você sabe que está te afastando do amor de Deus, que a partir de hoje seja um marco de uma mudança que começa a acontecer na tua vida, e que tu começa a tirar essas coisas que te afastam de Deus. Porque o sacrifício foi feito, Jesus já pagou o preço, e Ele conta comigo e contigo. Nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. Aos olhos de Deus nós somos iguais, cada um com talentos diferentes, e talentos maravilhosos que Deus colocou para cada um de nós. E todos esses talentos voltam para Ele, para que almas sejam ganhas. Porque como as pessoas que estão lá fora invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Existem muitas pessoas se perdendo, e nós presos nos nossos pecados, no nosso egoísmo, nós afastamos o amor de Deus de nós, e como consequência, afastamos o amor dessas pessoas. Porque eu e você, eu convivo com pessoas que você jamais vai conviver, quem sabe, e você com pessoas que eu jamais vou conviver. Eu sou a boca de Deus para elas, e tu é a boca de Deus para elas. Nós somos esse amor revelado na cruz. Senhor, nós te adoramos essa noite, Deus. Nós te engrandecemos, Jesus, por tudo que tu és, Deus. Te glorificamos pelo sacrifício que tu pagou, Senhor. Te glorificamos pela vida de homens e mulheres que entregaram a sua vida, Deus,
para que o Evangelho chegasse até nós, Deus. Te glorificamos pelos reformadores, Deus, que em muitos momentos em que a igreja se perdeu, com a tua presença eles trouxeram ela para o caminho correto novamente, Senhor. Te glorificamos, Deus, porque tu nos chamou, Senhor, porque tu nos chamou das trevas para a luz, Deus. Te glorificamos porque tu colocou o teu amor, e esse amor em nós, Deus, traz uma alegria, uma convicção que o mundo não conhece, Deus. Tira de nós, Senhor, todo o egoísmo que nos afasta da tua presença. Nos ajuda, Senhor, a viver os teus planos, Deus, a caminhar conforme a tua vontade. Se for preciso abrir mão dos nossos projetos, dos nossos sonhos, que seja, Senhor. Nós ansiamos por uma eternidade, Deus. Nós não ansiamos por uma velhice cheia de bens, Deus. Nós ansiamos por uma eternidade, Deus, onde te encontraremos, e olhando nos teus olhos, com convicção poderemos dizer que combatemos o bom combate, Deus. Pregamos o teu evangelho em tempo e fora de tempo, Deus. Usamos os talentos que tu colocou nas nossas mãos, Jesus. Senhor, eu oro essa noite pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que onde nós estivermos, Jesus, nós possamos ser a tua luz, Deus. Possamos pregar com as nossas atitudes, se preciso com palavras, Deus. Que o teu amor seja tão latente dentro de nós, que as pessoas nos procurem, Deus, e que nós possamos dividir a paz que tu nos dá e que o mundo não conhece, Jesus. Senhor, que essa noite seja um marco nas nossas vidas. Nós abrimos o nosso coração para ti, Deus, para que tu faça uma varredura por inteira, Deus, todos os cantinhos, Deus. Tira a poeira, Deus. Abre aquele móvel que tem algo escondido, abre aquela gaveta, Senhor, coloca fora, Deus. Como tu se entregou por inteiro sem reservas, Deus, nós nos entregamos por inteiro a ti essa noite, Deus. Nos colocamos aos teus pés, Deus, para que tu venha agir em nós e através de nós, Deus. Nós reconhecemos que não somos nada sem ti, Deus. Nós sabemos que os planos e os projetos que tu tem para nós são muito mais altos e maiores do que os nossos olhos podem ver, entender ou tentar arrumar explicação, Deus. Porque tu és um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. Senhor, nós oramos a ti essa noite, te pedindo, Senhor, que nada nos separe do teu amor, Jesus. Nada nos separe do teu amor. Se todos esses momentos difíceis que nós lemos hoje aqui, Deus, que Paulo descreveu em Romanos, Senhor, a profundidade, a altura, a perseguição, a fome, a nudez, se esses momentos, a tribulação, se isso um dia cair sobre nós, Deus, que o teu amor não se afaste de nós, Senhor. Que mesmo em dias como estes, nós possamos te honrar, Deus, te bendizer, Jesus. E que o amor que late dentro de nós, Deus, que o amor que brama dentro de nós, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, traga uma renovação dentro de nós, e nós possamos nos alegrar, Deus, nos alegrar porque a perseguição vem pelo teu Evangelho, Jesus, e nós possamos te honrar por isso, Jesus. Eu te peço, Senhor, essa noite, que tu encontre cada coração, Deus, que nós saiamos daqui diferente da forma que nos achegamos, Deus, que a palavra fale e continue falando conosco, Deus, que nós possamos esmiuçar ela dentro do nosso ser, e que ela produza frutos, Deus, que nós não venhamos nos esquecer dela, Deus, mas que ela venha ser o alicerce da nossa casa, Deus. Cantamos muitas vezes que o nosso ser, a nossa casa é tua, Deus, que tu pode entrar, Deus, mas que tu não só entre, Deus,
mas que Tu faça morada. E que essa morada, Deus, todos os móveis, Deus, todas as coisas estejam no lugar que Tu deseja, Deus. Esteja conforme Tu deseja. Nos envolve essa noite com Teu amor, Jesus. Nós oramos a Ti, Deus. Entregamos totalmente a Ti. Eu quero te convidar a te colocar de pé. E abraçar a pessoa que está do teu lado. Eu queria pedir para o Vini se a gente poderia repetir a última canção antes da palavra. Por quê? Porque abraçado assim, eu queria que você tentasse buscar a maior intimidade possível com Deus. Que todo o teu ser realmente adore a Ele. Não se preocupe com o Vini cantando. Não se preocupe com alguém orando. Não se preocupe com os instrumentos aqui. Não deixa nada te afastar desse momento de intimidade a sós. Teu e Deus. Só vocês dois. Para que Ele se revele a ti, te mostrando com amor e com cuidado e com zelo, que é da forma que Ele trata conosco. Nós somos falhos, não sabemos falar às vezes, somos estúpidos. Às vezes com palavras magoamos as pessoas, mas Deus é perfeito. Ele sabe exatamente como falar comigo, como falar contigo, da forma que tu vai entender. Deixa Ele falar contigo e dizer: meu filho, isso aqui tem te afastado de mim. Isso aqui não é legal. Te afasta do meu amor isso. Vai por aqui. Deixa eu fazer assim. Deixa eu te levar aqui. Não queira caminhar sozinho aqui. Vem no meu colo. Vem na minha garupa. Ele é teu pai. Quem já andou na garupa do pai aqui? Eu já andei. Na garupa de Deus, Ele vai te levar para onde Ele quer. Esquece. Fecha os teus olhos. Esquece de tudo. E canta para Ele de todo o teu coração. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Declare pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar.
agradecemos por esse culto, Senhor. Te agradecemos por cada momento, Deus. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença, pelo que Tu falou aos nossos corações, Deus. Te agradecemos por podermos desfrutar, por podermos cultuar a Ti livres, Deus. Obrigado por desfrutar dessa liberdade, Deus. Que essa noite Tu possa ter varrido de nós, Deus, aquilo que não Te agrada. Que nós possamos caminhar mais uma milha em direção ao nosso prêmio de salvação contigo, Senhor. Te glorificamos, Deus, e Te pedimos que nós sejamos cheios dessa presença lá fora, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você precisar conversar, se você precisar de alguma oração, tem um monte de gente aqui disposta a te atender. Dionísio e a Thaís não estão aqui, mas como o Bruno falou, tem um monte de gente aqui que você pode procurar. Tem o Gésler, tem o Bruno e a Vitória. Se você quiser falar comigo, tem o Madir, tem o Vini, tem o Binho. Tem muita gente, eu não vou falar o nome do Samuel, vou me esquecer. Tem muita gente aqui. Amém? Amém mesmo? Que nós possamos ser cheios dessa presença. E que no próximo culto nós possamos pregar isso aos outros. Essas cadeiras vazias estejam cheias. Amém? Eu tenho fé nisso. Amém.